basicamente, na semana passada, te ensinei a fazer esse exercício aí, de mais de uma forma diferente, né? Eu coloquei esse exercício para vocês fazerem aí, e resolvi ele da forma tradicional, e depois te mostrei a forma mais rápida de resolver. Hoje eu quero fazer questões, na verdade, com vocês também do Enem, mas eu quero fazer um pouquinho mais rápido, eu não quero ficar fazendo de várias formas, não. Até porque não são todas as questões que permitem a gente fazer mais de uma resolução. Então hoje eu quero resolver de uma forma mais prática mesmo, colocar aí as questõezinhas, o resultado dessas questõezinhas para vocês e te apresentar como é que isso aparece na prova do Enem, tá bom? A Clarine perguntou se a imagem não tá boa só para ela. Clarine, eu tô vendo meio de longe, né? Às vezes se eu der um zoom aqui, ó, ajuda, não sei se é isso, tá? Eu tô nesse formato hoje um pouquinho diferente, né? Eu tô colocando a aula hoje no formato vertical, porque como eu fiz a lista para vocês e ela tá no formato vertical, eu acho que faria mais sentido eu salvar esse PDF e também fazer a aula aí no formato mais em pé. Mas se depois ficar muito ruim de visualizar aí, você me avisa, tá, Clarine? Pode ser a minha internet ou às vezes até a sua também. Vamos ver aí como é que vai ficar. Vamos me dando esse feedback, tá, meninos? Clarine, obrigado, viu? Ó, o Lucas falou aqui um outro projeto aqui, ó, Piano Guys. Eu vou dar uma olhadinha nesse daí. Eu não conheço, viu, Lucas? Boa ideia. Obrigado, viu? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui e vou fazer com vocês. Ó, a Fernanda falou que tá normal lá. Então, às vezes a internet dá uma oscilada, Clarine, mas a gente vai conversando aqui. O que eu tiver jeito de arrumar, a gente vai arrumando. Fechado? Tranquilo? Meninos, ó, obrigado pela participação de vocês. Show de bola. Eu queria fazer com vocês, então, aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Essa questãozinha número 2, ela também é da prova do Enem. E eu queria fazer aqui, para ver se você pega a ideia desse tipo de exercício. Eu vou dar um zoom aqui maior, porque o enunciado dela é muito grande. Então, eu vou dar um zoom maior para a gente poder, né, enxergar melhor esse enunciado. De cara, como a questão é muito grande, eu vou tentar ler o comando da questão primeiro. Então, eu vou tentar ler aqui o comando da questão aqui embaixo, ó, e ele fala o seguinte aqui para nós, ó. Considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi... Meninos, eu vou ter que ler o texto, não vai ter muito jeito, tá? Eu vou ter que dar uma olhadinha nesse texto aí para ver o que é que a gente pode fazer, tá? Deixa eu só dar um alô aqui, que tem um corintiano que é do terceiro ano, que acabou de entrar. Cadê aqui, ó? Peraí. Ô Douglas e o Júlio, vocês são do terceiro ano, né? Mas vocês estão aqui na minha aula do curso, vocês estão ligados que minha aula do terceiro ano é 7 horas, né? Então, prazer, tá? Agora são 8h09. Então, bom dia para vocês, tá? A aula do terceiro ano de vocês é com outro professor agora, em outro link, em outro lugar. Fechado? Mas se vocês quiserem ficar aí, tamo junto. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para nossa aulinha, então, do curso. Os conteúdos não tem nada a ver, inclusive, né? Mas vamos lá, ó. O meu conteúdo que eu dou aula no terceiro ano não é o mesmo do cursinho. Mas vamos lá. Pode ficar aí. Se quiserem, tamo junto, ó. Vocês vão ganhar a falta, na verdade, né? Do terceiro ano. Nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação, quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto e, em seu cálculo, utilizam-se como parâmetros as medidas da amplitude sísmica em micrômetro e da frequência em hertz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais, chamados sismógrafos, e relacionam-se segundo a função. Então, existe uma função logarítmica aqui, ó. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais transparente. Então, existe uma função logarítmica aqui, ó. M igual ao logaritmo de A vezes F mais 3,3. Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se afirmar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitude superiores a 7,9. Então, quando a gente tem um terremoto, ó, com magnitude menor ou igual a 3,5, ele é registrado pelos aparelhos, mas não é perceptível pelas pessoas. Então, é um terremotozinho que a gente nem sabe que ele aconteceu. Certo?
Quando a gente tem agora uma magnitude de entre 3,5 e 5,4, ele é percebido pelas pessoas com pequenos tremores notados pelas pessoas. Tá aí, certo? Maravilha, professor. E quando a gente tem agora, ó, um terremoto nessa magnitude aqui, ó, 5,4 até 6, ele é destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas, tá? A gente tem aqui agora, ó, entre 6 e 6,9, ele é destrutivo com consequências significativas para todo tipo de edificação, tá aí? E por último, nós temos esse outro caso aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor que eu não tenho usado aqui ainda. O roxo já foi, o azul, o verde, o laranja. Vamos de vermelho aqui, então. De 6,5 a 7,9, ele é destrutivo. E aí eles retiram os edifícios das suas fundações, causam fendas no solo e danificam tubulações contidas no subsolo. É claro que vai ser um terremoto aí de proporções muito maiores, tá? Então, um terremoto teve sua amplitude e frequências medidas e Alguém falou alguma coisa aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Alguém ativou o áudio aqui, parece? Deixa eu ver. Nara, eu não sei se foi o seu, vou desativar aqui, tá? Só para não dar uma microfonia aqui, que tocou tipo um alarme aqui na minha aula aqui, tá? Mas precisando, pode ativar. Já aproveitando que eu parei, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, que alguém falou alguma coisa. O Jorge me perguntou se eu já enviei para o site a lista. Já enviei, tá? Se vocês por acaso quiserem a lista, às vezes por e-mail, me coloca de novo para mim aqui quais são os e-mails dos cursos aqui, que aí eu mando para vocês agora, tá? Não, eu sei que não tá lá, Jorge. Eu, inclusive, hoje cedo eu olhei e vi que não tá. Mas é porque às vezes o pessoal coloca de outro professor primeiro, às vezes demora para colocar o meu, ou teve algum erro, não sei. Mas me manda os e-mails que vocês têm aqui dos cursos, de novo, porque eu não sei de cor. E aí eu mando para vocês, que estiver na aula aqui, terminando a aula aqui, eu já mando, se vocês quiserem, tá? Pode colocar aqui para mim, que eu coloco lá para vocês. Então, voltando aqui à nossa leitura, ó, ele fala para a gente aqui o seguinte, ó. O terremoto teve sua amplitude e frequências medidas e obteve-se, ó, o Azinho, 1000 micrômetros e o F, 0,2 Hz. Ele mandou a gente usar o menos 0,7 como logaritmo de 0,2. E aí ele fala o seguinte, ó. Considerando o quadro apresentado, analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi. Então vamos lá. Vamos calcular a magnitude desse terremoto. Professor, como é que eu vou calcular a magnitude desse terremoto? Então vamos lá, meninos. Ó, qual que é a nossa formulazinha? Nossa formulazinha é essa aqui, ó. Vou copiar ela aqui pra gente. A magnitude, ela é logaritmo de A vezes F mais 3,3. Fechado? Então, essa é a nossa formulazinha aqui para o logaritmo, tá? Só uma olhadinha no chat aqui. Ó, o Alex mandou aqui o do curso 2. A Bianca já mandou aqui do curso 1, a Ana Clara também. Obrigado, meninos. Fechou. A hora que terminar, já vou tirar uma foto aqui agora. Cadê meu celular? Aqui. Já vou tirar uma foto aqui agora que vai que sem querer eu encerro a reunião, eu perco esses e-mails aqui. Então agora, tirando a foto aqui, não tem erro. Eu já fico aqui e eu mando para vocês, tá? Pronto, tá aí a nossa formulazinha que eu tirei aqui do enunciado do nosso texto. O que eu preciso fazer? Calcular a magnitude do terremoto. Professor, mas para calcular a magnitude eu preciso do A e do F. Eu tenho o A e o F? Tenho, ó. Então a minha magnitude vai ficar assim, ó, logaritmo de... Quem é o meu Azinho? Ó, meu Azinho é 1000 vezes... Quem é meu F? 0,2. E tem um mais 3,3 aqui, ó, tá? Então eu tô pegando esses dados aqui, ó, e tô jogando lá na minha equação. Fechou? Ó, o Luiz Felipe falou que essa lista tá no nosso e-mail já desde a semana passada. Então, ótimo. Eu não lembro se eu tinha mandado ou não, para ser honesto com você, não lembro não. Mas eu já tinha mandado, ótimo. Mas eu mando de novo, sem nenhum problema. Mando tranquilamente novamente. Mas obrigado, Luiz.
É tanta lista, cara, e é tanto colégio, e é tanta turma, é tanta aula que eu me fico perdido. Então, eu prefiro mandar de novo do que às vezes alguém falar igual o Jorge aqui, professor, cadê a lista? Eu tô sem ela. Então, eu prefiro mandar 2 vezes do que não mandar. Então, eu mando de novo sem nenhum problema, tá? E aí, senhores, ó, como é que ficaria a nossa resolução? Ficaríamos assim, ó. Lembra daquela propriedadezinha lá que eu falei para vocês, quando tem um produto no logaritmando, fica o log do primeiro mais o log do segundo? Lembra disso? E aí, como é que eu faço para resolver esse meu problema aqui agora? Ó? Meu problema agora fica fácil, porque o logaritmo de 1000, ó, acompanhe comigo, o logaritmo de 1000, quanto que vale o logaritmo de 1000, meninos? Ele vale 3, né? Porque minha base aqui não é 10, ó. Qual que é o expoente do 10 para ele virar 1000? Não é 3? Então aqui fica 3. Deixa eu arrumar esse 3 aqui. 3 mais. Quanto que é o logaritmo de 0,2? Meninos, aqui, ó. Opa, deixa eu só apagar aqui. Sem querer, eu acabei apagando uma parte que não precisava. Peraí, deixa eu voltar isso aqui, isso que eu queria deixar marcado. Aqui, ó. Quanto que vale o logaritmo, meninos? De 0,2. Olha, ele falou para nós aqui, ó. Use 0,7 como menos 0,7 como aproximação para o logaritmo de 0,2. Então, eu vou colocar aqui, ó. No lugar do logaritmo de 0,2, eu vou colocar o quê? Menos 0,7. Mais quanto, meninos? Mais 3,3. E aí, somando isso daí, organizando bonitinho, você vai ficar com 2,3 mais 3,3, vai dar 5,6. Se eu não tiver feito conta errada aqui, ó, é isso mesmo, tá? Seria aí 5,6. Se essa magnitude for de 5,6, onde é que está essa magnitude, hein, meninos? Ela está aqui, ó. Observe que ela está entre 5,4 e 6, ó. Então, esse terremoto vai ser um terremoto que destrutivo, com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Se a gente procurar aqui no nosso texto, vamos achar isso aqui em algum lugar? Cadê, hein? Acho que é a letra C, né? Destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Letra C, ó. Essa aqui é uma questãozinha de logaritmo da prova do Enem. E se eu fosse classificar essa questão de logaritmo, eu classificaria essa questão como fácil. Na verdade, nenhuma questão de logaritmo ela vai ser, na verdade, considerada fácil, porque a grande maioria dos alunos não estuda logaritmo, não aprende esse trem de jeito nenhum, não tem aula disso às vezes. Quando tem aula, não estuda, pula, já olha no exercício do vestibular ou do Enem, não tenta nem fazer. Então, a grande maioria das pessoas acharia essa questão, no mínimo, média. Mas, numa boa, dentro das questões de logaritmo, essa questão, para mim, é uma questão considerada como o quê? Como fácil. Tem como piorar demais. E tem como piorar demais mesmo. Tá? Então, na minha opinião, numa boa, eu aceito a sua dúvida, sem nenhum problema. A questão não é essa. Mas é porque dentro desse nosso conteúdo, essa questão aqui, para o Enem, é considerada uma questão de logaritmo fácil. Apesar de tudo aí, tudo bem com a resolução? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso fazer a próxima questão com vocês? Tudo bem? Obrigado, viu, Ana Clara? Melhorou para quem estava com dificuldade de enxergar a tela aí? Tá tranquilo agora a transmissão aí? Todo mundo está conseguindo enxergar direitinho? Beleza? Tudo certo? Obrigado, viu, Ana Clara, Fernanda? Então, vou lá, ó, vou fazer com vocês a próxima, então, ó. Questãozinha número 3 da sua lista, ó. Tá aqui, ó. Mais uma que envolve terremoto. Vamos ler o comando da questão primeiro para a gente ganhar tempo, ó. Qual a relação entre E1 e E2? Então, eu tenho que achar a relação entre E1 e E2. Batendo o olho no enunciado, eu já acho que tem uma fórmula aqui, ó. Eu já vou marcar essa fórmula aqui, porque a gente vai usar essa fórmula com certeza, tá? Tá, mas o que é o E1 e o que é o E2? Então eu preciso ler o texto, tá?
Presta atenção aqui no Titi, ó. Em 2011, o terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão. Então, magnitude 9 aqui no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu o Sichuan, não sei como é que pronuncia isso daí, no sudoeste aí da China, deixando centenas de mortes e milhares de feridos. Então, tem um outro terremoto aqui, ó, de magnitude 7, que aí foi na China. Beleza. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por essa fórmulazinha aí, sendo E a energia em quilowatt-hora liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas dos terremotos ocorridos no Japão e na China. Então, o E1 é o terremoto do Japão e o E2 é o terremoto na China. Qual que é a relação entre E1 e E2? Então, vamos lá. Eu vou tentar, então, descobrir qual que é o valor do E1 e qual que é o valor do E2. Então, vamos lá, meninos. Vou calcular aqui primeiro o E1. Qual que é a fórmulazinha? A fórmula não é M igual a 2/3 do logaritmo de E dividido por E0. Esse E aqui eu vou chamar de E1, tá? Porque é a magnitude do terremoto 1, que é lá no Japão. Fechado? Como é que vai ficar a nossa resolução? Ó, a magnitude desse terremoto é 9. Então vai ficar 9 igual a 2/3 vezes o logaritmo de E1 sobre E0. Maravilha. Passo 3 multiplicando vai dar 27. Passo 2 dividindo vai dar 13,5. Então, 13,5 é igual ao logaritmo de E1 sobre E0. Eu vou escrever isso aqui invertido. Vou falar que o logaritmo de E1 sobre E0 é igual a 13,5. Ah, professor, não tem base um exercício desse. Tem base sim, ó. A minha base aqui é 10. E qual que é a definição de logaritmos? Lembra lá da definição de logaritmos? A definição de logaritmos fala que esse resultado aqui, ó, ele é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando. Então vai ficar assim, ó, E1 dividido por E0 igual a 10 elevado a 13,5. Passa o E0 para lá multiplicando, ó. O seu E1 vai ser E0 vezes 10 elevado a 13,5. Então, guarde isso aqui com carinho. Isso aqui foi o que a gente fez no nosso E1, tá? Então, isso aqui foi a nossa primeira solução do exercício. Vamos fazer agora para o E2. É igualzinho, só que diferente. Para o E2 vai ficar assim, ó, magnitude igual a 2/3 do logaritmo de E2 sobre E0. Qual que é a magnitude agora do terremoto lá da China? É 7. Ó. Você vai colocar 7 igual a 2/3 vezes o logaritmo de E2 sobre E0. Passo 3 multiplicando. 3 vezes 7 é 21. 21 dividido por 2 dá 10,5. Então, 10,5 é igual ao logaritmo de E2 sobre E0. Eu só vou escrever invertido de novo. Você vai ter que o logaritmo de E2 sobre E0 é igual a 10,5. Só que a base desse logaritmo aqui é 10, ó. E qual que é a definição de logaritmo? Ó? Regra da bundinha, ou regra do coração. Esse 10,5 é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando.
Então, eu posso escrever para você que E2 dividido por E0 é igualzinho a 10 elevado a 10,5. E aí o E0 passa multiplicando, ó, o E2 vai ser igualzinho a E0 vezes 10 elevado a 10,5. Professor, mas eu preciso comparar esses dois valores. Como é que eu faço para fazer uma comparação? A melhor forma de você comparar é dividir um pelo outro. Então, se você divide o valor do E1 pelo valor do E2, você vai ficar com... Quem é o E1? O E1 é E0 vezes 10 elevado a 13,5. Aqui embaixo, quem é o E2? O E2 é E0 vezes 10 elevado a 10,5. Claro, esse E0 aqui vai embora. E aí você vai chegar aqui, E1 dividido por E2 vai ficar igual a... Preste muita atenção no que eu vou pintar aqui de roxo, ó. Isso aqui, meu... Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais forte. Isso aqui, ó, meninos, é uma divisão de potências de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Quanto que é 13,5 menos 10,5? É 3. Então, ficou 10 ao cubo. Então, você passa o E2 para o lado de lá multiplicando. Quanto que deu o seu E1? O seu E1 deu E2 vezes 10 elevados ao cubo. Então, tem que achar alguma alternativa que fala que um é 1000 vezes o outro. Letra C, ó. De caramba, professor. Tá aqui a questãozinha, então, meninos. Ó, o exercício aqui, ó, letra C. Na minha opinião, apesar de ser uma questão muito parecida com a outra que a gente acabou de fazer, eu acho essa uma questão um pouquinho mais enjoada. Por quê? Porque tem que fazer duas contas e mais do que isso, tem que comparar um valor com o outro. Então, eu acho essa questão já de nível médio. Mas para quem está estudando fera aí na matemática, essa questão também seria considerada uma questão até relativamente fácil, tá? Mas tem alguma Professor, dúvida? Diga, Clarinha. teria alguma outra forma de fazer ou só poderia ser assim mesmo? Não, é difícil falar que não tem uma outra forma. Eu preciso, Clarine, basicamente, chegar aqui, né? Eu tenho que chegar nesse resultado, eu tenho que chegar nesse resultado, e aí eu preciso comparar. Qual que é a melhor forma de comparar? Eu gosto de dividir, porque quando eu divido, por exemplo, e dá 2, significa que um é o dobro do outro. Quando eu divido, por exemplo, igual aqui nesse caso, e dá 1000, significa que um é 1000 vezes o outro. Então, não sei se tem muito outro jeito de pensar. Se tiver um outro jeito de pensar, na verdade é quase que a mesma coisa, só que às vezes escrevendo de uma forma diferente, não vai ter muito para onde correr, né? O que talvez você consiga pensar sem ter que fazer essa parte aqui de baixo, ó, é observar esse expoente aqui e perceber que um deles aí, ó, tem 3 unidades a mais no expoente, por isso 3 ao cubo aqui, ó, da alternativa, tá? Mas não sei se tem muito para onde correr não, viu, Clarine? Eu acho que não tem muito jeito de correr disso daqui, não. Fechado? Você viu que, de novo, uma questãozinha aí de terremoto, né? Mas espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí alguma ideia, alguma coisinha que tenha ficado interessante. Tem uma quarta questão aqui no seu material. Adivinha de que é essa quarta questão aqui do seu material? De terremoto. Ah, professor, parece que você gosta de terremoto. Não, não sou eu que gosto de terremoto, é o Enem. Esse negócio cai demais no Enem. Você tem que aprender a calcular a energia e magnitudes aí de terremoto, tá? Isso costuma cair demais. Deixa eu só separar aqui o que a gente está fazendo para você depois lá conseguir estudar direitinho. Vou passar uma reta aqui. Só para a gente separar aqui as resoluções.
Vamos lá, vou resolver a 4 com vocês aqui. Vamos ver se cabe nesse cantinho, mas eu acho que cabe, ó. Vamos tentar ler o comando da questão primeiro, ó. Lendo o comando da questão primeiro, ele fala o seguinte, ó, de acordo com os dados fornecidos, o terremoto pode ser descrito como, então ele vai ser pequeno dependendo da magnitude dele, tá vendo, ó? Ou ele vai ser ligeiro, ou ele vai ser moderado, ou ele vai ser grande, ou ele vai ser extremo. Então eu tenho que calcular essa magnitude. Como é que eu calculo essa magnitude? Ele te deu uma fórmula aqui, ó, que é a mesma fórmula da questão número 2. Essas fórmulas são fórmulas reais, tá, meninos? Por isso que são sempre as mesmas fórmulas, tá? Então, a magnitude, ela vai ser 3,3 mais o logaritmo de A vezes F. Certo? Ah, então eu vou decorar essa fórmula. Não, decora não, o exercício vai te dar, tá? E aí, ó, vamos ver se ele te deu as informações aqui pra gente não ter que ler o texto, ó. Ele me deu, ó, amplitude máxima de 2.000 micrômetros, certo? E frequência de 0,2 Hz. Acabou. É só pegar isso aí e jogar na fórmula. Se eu jogar na fórmula agora, ó, o seu M seria 3,3 mais logaritmo de... Quem é o Azinho, meninos? 2.000 vezes 0,2. Organizando, a gente vai ter M igual a 3,3 mais logaritmo. Quanto que é 0,2 vezes 2.000? Ó, 2 vezes 2 dá 4, então vai dar 400. Esse aqui é logaritmo de 400. Meninos, agora o que é 400? Eu posso falar aqui 400? Eu posso falar aqui 400 é 4 vezes 100, posso ou não posso? E se aí lá dentro agora tem um produto, eu posso falar que é o logaritmo do primeiro, vou escrever aqui para você, ó, logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo. Ah, e o que eu faço da vida com esse logaritmo de 4? Vem comigo, ó. Você vai falar que o logaritmo de 4... Esse logaritmo de 4 vai ficar logaritmo de 2 elevados ao quadrado, mais... Quanto que é o logaritmo de 100? Meninos, a minha base aqui não é 10? Professor do céu, não tem base uma questão dessa. Tem base sim, ó, a base ali é 10. Quanto que é o expoente do 10 para ele virar 100? O expoente do 10 é quanto? É 2. Então aqui deu 2, ó. Esse expoentezinho aqui, ó, ele passa aqui para fora multiplicando. Então o seu M vai dar 3,3 mais 2 vezes. Quanto que é o logaritmo de 2? Vou escrever aqui para fazer devagarzinho com vocês ainda. E tem um mais 2 aqui no final. Esse logaritmo de 2 aqui, o enunciado me deu. Ó, utilize 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2. Então, olha que gracinha que vai ficar. Vai ficar M igual a 3,3 mais. Aí tem um 2 aqui multiplicando. Quanto que é o logaritmo de 2? 0,3. 0,3 mais 2. Então faz a conta aqui comigo. Vai dar 0,6. Então vai dar 5,9. Então esse M deu 5,9. Qual que é a unidade dessa magnitude que ele deu no texto aí pra gente, ó? A unidade aqui, vamos marcar aqui bonitinho, ó. A unidade, cadê? Não sei nem se ele deu a unidade dessa daqui. Acho que ele nem deu. 5,9, vai ficar 5,9 mesmo. 5,9 tá onde, ó? 5,9 tá aqui, ó. No moderado. Então, 5,9, alternativa letra C, ó. Moderado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui no chat, o pessoal conversou comigo aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, só pra gente matar aqui.
O Wendel perguntou aqui. Wendel, excelente pergunta sua, cara. O micro não tinha que entrar na conta também? Vamos observar aqui um detalhe. Aqui na fórmula, eu não sublinhei no texto, mas ele fala que a amplitude A, deixa eu colocar só menor aqui para não ficar muito grande, a amplitude A, ela é dada em micrômetro. Então você vai jogar lá na conta em micrômetro. Se ele falar que é 5 micrômetros, você coloca 5. Se ele falar que é 1 milhão de micrômetros, você coloca 1 milhão. Você coloca do jeitinho que tá lá, tá? Outra coisa importante, ele fala pra gente que a frequência é dada em hertz. Então, do jeito que tiver lá em hertz, você joga lá na fórmula também. Se for 10 hertz, joga 10. Se for 1 hertz, joga lá 1. Se for 0,4, joga 0,4. Tem que jogar em micrômetro e em hertz. Essa fórmula só funciona se tiver em micrômetro e em hertz, tá? Então é muito importante essas unidades aqui, ó. Micrômetro e hertz, tá? Beleza, Wendel? Deixa eu ver aqui o Luiz falando aqui comigo também. Quando eu vi esse log de 2000 vezes 0,2, eu usei a propriedade da soma do log e não deu certo. Tá errado fazer assim? Você deve ter errado conta, Luiz, porque vai dar certo. A questão é porque eu acho que vai ficar mais complicado. Quer ver? Eu vou fazer aqui no cantinho como é que ficaria, né? Ficaria, quando você separar o 2000 e o 0,2, ficaria logaritmo de 2000 mais o logaritmo de 0,2. Aí, a gente só tem o log de 2, né? Então, eu preciso que você perceba que esse 2000 vai ficar 2 vezes 1000 e que esse 0,2 é 2 sobre 10. Aí, o primeiro aqui ó, vai ficar logaritmo de 2 mais logaritmo de 1000. E o segundo logaritmo aqui fica logaritmo de 2 menos logaritmo de 10. Aí o logaritmo de 2 ele deu, ó, 0,3. Então ficaria 0,3. Mais o log de 1000 é 3. O log de 2, 0,3 de novo. E o log de 10 é 1, né? Então essa continha aqui daria, ó, 3,6 daria 2,6. Uai, professor, deu um resultado diferente. Mas eu não estou pegando essa parte aqui, ó, do 3,3, né? Se você somar o 3,3 aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, com o 2,6, ó, vai dar quanto? Vai dar o 5,9 do mesmo jeito. Eu só fiz no cantinho do lado esquerdo aqui a parte do logaritmo. Luiz, pegou a manha? Viu que daria a mesma coisa? Pode falar comigo aí, pode perguntar, estou à disposição de vocês. Então, às vezes, dá para a gente resolver a conta de várias formas diferentes. O começo não tem como correr, não. O começo é aquilo ali. Agora, como é que você vai fazer a conta? Qual propriedade que você vai usar? Às vezes dá para usar mais de uma mesmo. Fechou, Luiz? Depois você confere direitinho suas contas aí, vê se você não esqueceu a vírgula ou alguma divisão aí por alguma coisa aí. Cuidado na hora de somar também. Eu posso apagar, Luiz, esse cantinho do lado esquerdo, só para não ficar muito bagunçado aqui a solução? Só porque eu vou mandar isso depois lá para o colégio, lá para vocês terem acesso ao PDF. Posso apagar o cantinho aqui? Beleza? Param. Eu ainda quero fazer mais um para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Eu quero fazer mais outra aqui, ó. Observe a questão número 5, observe a questão número 6. De novo, professor Terremoto, de novo, meninos, tá? Então, assim, eu queria muito que vocês ficassem atentos que esse negócio de calcular a magnitude de terremoto, todo ano cai, quase todo ano cai. Para não falar que é todo ano, quase todo, tá? Então, assim, tem que saber calcular. E as fórmulas são sempre as mesmas, tá? Então, você tem que pegar a manha de fazer a conta. Diga, quem chamou para mim? Foi a Clarine? Foi. E sobre meia-vida também cai bastante, né? Não escutei, perdão. Sobre meia-vida também cai bastante. Cai bastante. E às vezes aparece até na prova de química, né? Essas questões que eu estou te mostrando foram da prova de matemática. Mas no caso da meia-vida, que é uma aplicação da radioatividade, né? Pode ser que apareça na prova lá de ciência da natureza, lá envolvendo conceitos com química. Pode sim, com toda certeza, tá? Então vou fazer mais um de terremoto. Vou deixar esse outro de terremoto para vocês tentarem fazer na casinha de vocês. Tem mais questões do seu material, preciso que vocês façam, tá? Esse outro aqui já não é de terremoto mais, esse aqui envolve um pouquinho de matemática financeira. Esse outro aqui, cadê? Esse aqui, ó,
outro de terremoto para vocês fazerem aqui, esse aqui de novo, matemática financeira. Então tem algumas aplicações. O jeito de fazer é basicamente o mesmo. Às vezes uma ou outra é mais fácil, é mais difícil, mas o jeito de fazer é o mesmo. Vamos fazer aqui a número 5 e eu mato. Queria que vocês tentassem fazer, tá? Ó, no finalzinho da lista de vocês aqui tá a resolução, tá, meninos? Comentadinha de cada questãozinha aqui para vocês. Depois, se vocês quiserem consultar lá também, vocês vão ter acesso a tudo isso daí. Combinado? Deixa eu fazer rapidinho aqui para não tomar o intervalo de vocês. Questão número 5, ó. De novo, olha a fórmulazinha que ele te deu. Tá aqui a fórmula, ó. Vê se tem a mesma fórmula daquela questão que a gente acabou de fazer, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não é a mesma fórmula dessa? Tá vendo? Se você pegar o jeito de fazer uma conta, você faz todos. Ó. Aqui a diferença é que ele me deu o valor do E0, ó. De cara já tá aqui o valor do E0 pra gente usar, ó. Então, ó, considere 0,84. 0,84 como uma aproximação para o logaritmo de 7. Então, eu devo precisar desse logaritmo de 7 aqui em algum lugar. Qual que foi a energia liberada pelo terremoto aí? Ó? Deixa eu contar a historinha para você aqui. Ó. Em 2011, a costa nordeste do Japão foi sacudida por um terremoto com magnitude 8,9 graus. Opa! Magnitude 8,9 graus. A energia liberada em quilowatt-hora pode ser calculada por... Então, tá ali. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos calcular essa energia liberada aí. Então, a formulazinha ficaria R igual a 2/3 vezes o logaritmo de E sobre E0. Então, vamos lá. O R é a magnitude, ó. Quanto que é a magnitude? 8,9. Então, vai ficar 8,9 igual a 2/3 vezes o logaritmo de E sobre E0. Passo 3 multiplicando. 3 vezes 9 não dá 27. 27 vai dar, na verdade, 26,7. Dividido por 2 vai dar 13,35. Deixa eu conferir minha conta aqui, depois eu vou errar a conta aqui, a gente passa vergonha ainda. 8,9 vezes 3 dividido por 2. Que sorte, ó, 13,35. Igual ao logaritmo de E sobre E0. Então, eu vou escrever ao contrário agora para você. Ó, o logaritmo de E sobre E0 é igual a 13,35. Por que eu escrevi ao contrário? Eu escrevi ao contrário para te mostrar que a base aqui é 10. Ó, e que esse cara aqui, ó, é o expoente da base, para que eles fiquem iguais ao logaritmando. Então, vai ficar assim, ó, E sobre E0 igual a 10 elevado a 13,35. Passa o E0 multiplicando, ó, o Ezinho vai ser E0 vezes 10 elevado a 13,35. Mas quem é o E0? O exercício me deu o E0. O E0 é 7 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 10 elevado a 13,35. Aqui, ó. Aqui nós temos um produto de potências de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Ó. Vai ficar E igual a 7 vezes. Conserva a base, soma os expoentes. Mas, hein, professor, não tem isso lá para você marcar. Não tem mesmo não. E sabe por que não tem? Por causa dessa informação de azul aqui, ó. O que é essa informação de azul? Ele fala para nós que o logaritmo de 7 é 0,84. Ah, professor, não tem base uma informação dessa. Tem base sim, ó. A base aqui é 10. E o que isso significa? Ó, de novo, para você, ó. Esse cara aqui, ó, é o expoente da base para eles ficarem iguais
ao logaritmando. Então, eu posso falar para você com toda certeza que 7 é igual a 10 elevado a 0,84. Se eu pegar minha calculadora aqui, ó, e fizer 10 elevado a 0,84, na minha calculadora aqui deu 6,9 aproximadamente, ou seja, quase 7. E o que que isso significa, professor? Significa o seguinte, ó. Deixa eu pintar aqui de azul para você. Significa que onde tiver 7, você vai colocar 10 elevado a 0,84. Então, onde tiver 7, você vai colocar 10 elevado a 0,84. Vezes 10 elevado a 10,35. E aí, de novo, a gente tem um produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Ó. Na hora que eu somar os expoentes aqui, eu vou ficar com 0,84 mais 10,35. Somando aí todo mundo bonitinho, meu E vai ficar 10 elevado a quanto, hein, meninos? Vai ficar 11,19? Quem vai passar 35 menos 16? Isso mesmo, 11,19. Tira 15, ó, vai ficar 30, 20, isso mesmo, 11,19. Alternativa letra B, ó. 10 elevado a 11,19. Não é o único jeito de fazer o exercício, mas não tem muita coisa diferente assim que você possa fazer, não. Às vezes você pode aplicar uma propriedade diferente, uma propriedade no outro ali. Você já poderia ter jogado o valor do E0, ó. O valor do E0, você poderia ter jogado aqui já, ó, desde o começo do exercício. Eu preferi substituir o valor do E0 só no final. Só aqui, ó. Para fazer menos conta, mas tanto faz, é questão de gosto, tá, meninos? Fiquem à vontade aí para, quem sabe, resolver de outra forma. Tem que dar o mesmo resultado. Qual que é a propriedade logaritmo que você vai usar? Eu não sei, eu te passei várias, né? Aí você fica à vontade para usar a que você quiser. Fechado? Meninos, 8h48, obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pela presença de todos aqui, tá? Para quem por acaso não teve acesso à lista ainda, né? Vou mandar no e-mail lá que vocês passaram para mim aqui, tirei foto, deixa eu até conferir se a foto ficou salva aqui direitinho, se não teve nenhum erro aqui, se eu consigo enxergar a foto aqui tranquilo. Deixa eu ver aqui. curso1dinâmico@hotmail.com e dinâmico002@gmail.com. Mando para todos vocês, manda agora. Terminando a reunião aqui, eu já encaminho para vocês. Combinados? Beijo, abraço, boa semana, bom dia, boas aulas. Semana que vem eu quero comentar com vocês sobre o gráfico da função logarítmica. E aí, comentando sobre o gráfico da função logarítmica, a gente vai abrir um pouco mais o leque de opções de exercícios. E a gente vai poder fazer questões que envolvem já agora a análise gráfica, tá? Claro que vão ser questões de um nível mais alto, mas aí é o suprassumo e é o finalzinho mesmo de logaritmo. E aí a gente encerra esse nosso conteúdo. Combinado? Mas eu posso ficar mais aulas fazendo exercício com vocês, eu estou à disposição. Eu quero que vocês entendam as nossas resoluções aqui e percebam que isso aqui cai. Quando cai, cai sempre do mesmo modelo. Ainda mais no Enem, cai muito parecido quase todo ano. Então, se você pegar o jeito de fazer, acabou. Dica para quem tem dificuldade. Pega as questões que a gente fez na aula e tente fazer novamente. Porque aí você vai, né, aprendendo ali com a solução, olha a resolução se você errar, se você travar, até que uma hora você começa a fazer sozinho. Combinados? Beijo. Obrigado para vocês. Grande abraço.